Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Abacast Descomplicada. Eu sou Silas Belfort, psicólogo, especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e quadros relacionados. E eu sou Claudeli Belfort, psicóloga e analista do comportamento voltada ao autismo e deficiência intelectual. Hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante, é um tema que a gente vivencia isso no nosso dia a dia, que se trata da relação do estresse que os pais atípicos vivenciam no seu dia a dia. E a gente vai estar conversando um pouco a respeito dessa temática. Será se muitos pais aí que estão nos vendo agora, pais atípicos, e que têm filhos com outras comorbidades, síndrome de Down, TDAH, TOD, vocês estão vivenciando ou passando por algum momento de estresse? Será se esses tipos de transtorno são causadores de estresses nos pais, Claudeli? Mas antes dela responder essa pergunta, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, Aba Descomplicada, compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas possam ter acesso, curta, deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas através dessa plataforma. Então, pedimos a sua contribuição, deixe sua joinha, clique, compartilha, curta, para que venha alcançar outras pessoas. E aí, dona Claudeli, o estresse é algo que a gente vivencia isso na vida dos pais? O estresse em si, né, é uma coisa tão comum e porque tão perigosa, né, hoje, na nossa atualidade. E assim, não, o estresse não é só na vida dos pais atípicos. Ele só é um agravante maior por ele ser uma doença silenciosa, mas ele acaba afetando, na verdade, o sistema imunológico do indivíduo, sem contar também que ele atinge a capacidade cognitiva. Como a gente pode perceber isso no indivíduo? Será que é só através justamente de momentos, comportamentos? Como é que então ela é uma doença silenciosa se ela acaba atingindo a maioria das pessoas? Mas o que a gente poderia trazer sobre com relação ao que de fato é o estresse? Eu peguei aqui duas definições para a gente estar conversando hoje e trazendo uma aplicabilidade na nossa discussão. O estresse define a resposta fisiológica, biológica ou psicológica de um organismo sobre pressão. Um outro conceito fala que o estresse é uma reação natural do organismo quando vivencia situações de perigo ou de grave ameaça. Então a gente pode entender que o estresse não deixa de não ser uma reação natural do nosso organismo, que vai afetar o psicológico, o biológico e o emocional diante de algumas situações. Mas por que que hoje ele se torna um vilão? Por que que hoje é como as pessoas às vezes falam que é o mal do século? Porque, na verdade, como ele mexe no sistema imunológico, ele traz vários fatores, na verdade, que a gente chama de psicossomático, onde ele somatiza para o corpo. Porque na verdade, o teu cérebro, ele capta, né, tudo aquilo onde ele está com aquela capacidade. E acaba que ele não suportando mais, ele começa a trazer reações físicas que muitas das vezes é entendido como que a pessoa está inventando aquela doença, mas ele na verdade está com uma guerra, porque o que que acontece? Quando o indivíduo ele passa por processo estressante no ambiente externo, que a tua capacidade, o teu organismo, ele recebe, o que que o estresse faz? Dentro da tua capacidade, do teu sistema imunológico, teu sistema nervoso, ele entende como um invasor. Só que ele não entende logo de primeira, ele não faz essa leitura de primeira ali, que é um invasor, que é aquele impacto emocional, vai te trazer muitos, não vai te trazer muitos benefícios. Então, o que que ele ocorre? Ele acumula. Por isso é que ele é tido como uma situação silenciosa que vai ocorrendo aos poucos, só que ele chega numa exaustão e acaba que realmente tu não tendo mais aquele controle.
Por isso que quando o processo hoje que a gente está trazendo, o porquê que as mães é entendida, as mães atípicas, os pais atípicos, os cuidadores, aqueles que têm uma criança atípica, ele apresenta um quadro muito mais rápido de evoluções em relação ao estresse e é somatizado com mais rapidez naquele indivíduo e acontece muito mais situações que a gente consegue perceber que aqueles pais já estão fragilizados, porque a Principalmente, sobrecarga é maior. principalmente porque o estresse, todo mundo vivencia o estresse no seu dia a dia. A nossa rotina é muito louca. A gente já acorda pensando no horário de dormir, Já já dorme dorme pensando. pensando na hora de acordar. A gente não se alimenta direito. Já pensou você todo dia dormir e acordar com seu corpo dolorido, cansado como se você não tivesse E descansado? principalmente já com o pensamento do dia seguinte. E na maioria das vezes a gente não pensa que o dia seguinte será melhor do que o dia que nós estamos vivenciando hoje. A gente já pensa que amanhã será pior do que hoje. E isso gera ainda mais fatores relacionados ao estresse. Então a gente tem uma rotina muito acelerada. E com os pais atípicos, isso às vezes acaba se potencializando. Eu vou trazer aqui um dado para vocês com relação a uma pesquisa que foi publicada em um jornal que faz uma comparação entre o estresse dos pais atípicos e soldado de guerra. Olha só, o que diz essa informação? O nível de estresse em mães de pessoas com autismo assemelha-se ao estresse crônico apresentado por soldados combatentes, segundo o estudo feito com famílias norte-americanas e divulgado no jornal. Mas é esse jornal aqui onde saiu essa pesquisa. O que eles fizeram? Compararam o nível de estresse de mães atípicas, de mães de autistas, e conseguiram perceber que o grau de estresse dela se comparava a um soldado em guerra. Eu sou militar, eu sei o quanto que existe uma pressão, principalmente quem vai manusear um armamento, às vezes só manusear um armamento, o cuidado que nós devemos ter já é um fator estressante. Imagina o que é você manusear um armamento em uma guerra, onde você já vai para a guerra sabendo que a probabilidade de você morrer ali é muito alto. Então você já vai com um nível de estresse gigantesco, um nível de tensão gigantesco. Você já vai com a ideia de que talvez não vai ver mais os seus pais, você já vai com a ideia de que talvez não vai mais ver os seus filhos, não vai ver a sua esposa, que ali pode ser o seu fim. Hoje você já vai com um nível elevadíssimo de informações extremamente estressora e desesperadora. E quando você está lá na guerra, quem já assistiu o filme de guerra, sabe que barulho enorme de munições, de bala, de tiro, pessoas gritando, pessoas morrendo, pessoas feridas, com braço cortado, perna cortada. Você às vezes passa noite sem dormir, não se alimenta bem, fica numa situação extrema e com toda a sensação de que a qualquer momento o inimigo pode te atacar. Por que eu estou trazendo essas informações? Para você ver o que foi feita essa comparação. Porque, na verdade, o que que acontece? Foi até uma questão, né, de alguns pais que se sentiram ofendidos, né? Surgiu muito esse debate, porque o que que acontece? A gente compara, é uma comparação. Olha o grau que está o estresse. Uma comparação. Quando eu comparo o estresse, que é já de natureza, por exemplo, a maternidade. Como eu falei, uma maternidade qualquer, ela já é natural estressante. Toda mãe sabe o que é o processo da maternidade. Quando se trata de uma maternidade e de pessoas atípica, uma maternidade atípica. Olha só o porquê que ela se torna um estresse crônico. Olha a guerra dessa mãe. Aí bem aí que surge a questão. A diferença de um militar
que ele está exercendo sua função, que ele foi chamado ali para uma segurança, outros Defender o seu quadros, isso, país. com um soldado em guerra, que ele tem só duas chances, ou de viver ou de morrer. Não existe mais outra possibilidade. Ali ele está indo para a guerra. Por que comparar um estresse de uma mãe atípica diferente do estresse de uma mãe natural, do estresse da maternidade? Porque a mãe atípica, olha a guerra dela, comportamentos desafiadores do seu filho constante, esse guerra com terapias, hoje que está muito maior, guerras com Com plano de saúde. que é justamente como eu vou lidar com o meu filho, a guerra de saber que meu filho é muito mais lento no desenvolvimento do que os demais. A Guerra relacionado à dependência. guerra relacionado a eu partir primeiro do que meu filho. Guerra relacionada se o meu filho vai falar ou não vai falar, se vai aprender a se comunicar ou se não vai aprender a se comunicar. Ou quanto de estresse. Aí entra o estresse crônico nessas mães atípicas. E o estresse crônico, além de ser silencioso e sintomático, que os pais começam realmente a sentir, né? O que ele ocasiona, Silas? O que faz, né, crescer algo que é muito mais perigoso no indivíduo? Ele tem uma capacidade de aumentar. Ele aumenta o quê, Silas? Principalmente o famoso cortisol, que é conhecido como um hormônio do estresse. Lembrando que o cortisol ele não é o vilão. O cortisol ele é essencial para o nosso organismo. Sim. No seu nível estável, ou normal ou natural para a gente, ele exerce algumas funções relacionadas às nossas emoções, regulação do sono, ele ajuda no fortalecimento da nossa alimentação. Ou seja, tem vários fatores relacionados ali ao cortisol que é benéfico para o nosso organismo. Mas quando ele está alto demais ou baixo demais, ele afeta diretamente o nosso corpo. E é isso que às vezes a gente observa nos pais atípicos. Eu conversei com uma mãe que ela tem um filho adolescente de 15 anos, na verdade eu supervisiono, na verdade, o filho dela, e ele tem muitos momentos de crise. Você já vê nitidamente ali alguns sintomas do estresse logo quando a gente conversa com ela. Pupilas dos olhos muito dilatado, muito acelerada e todo o tempo com uma preocupação exacerbada sobre o futuro do filho, como vai ser. Preocupação com o desenvolvimento dele na escola, preocupação se ele vai aprender a ler, se ele vai aprender a escrever, preocupação sobre a forma como ele lida no seu dia a dia. Às vezes ele tem dificuldade de habilidade social, às vezes ele não sabe se comportar diante de uma menina, e muitas das vezes ele está já querendo desenvolver, está no período da puberdade. Às vezes ele entra em disruptivos muito fortes, querendo quebrar tudo em casa, querendo quebrar tudo nos ambientes que ele está. Às vezes quer fugir de casa. São muitas situações que geram uma preocupação e um estado de alerta gigantesco, que é justamente esse estado de alerta por se sentir em um ambiente hostil, se sentir ameaçado por qualquer momento o filho ali entrar em um colapso, entrar no disruptivo, apresentar algum comportamento inadequado, que aumenta o nível de cortisol e que aumenta o nível de estresse dessa mãe. E como o Claudio ali falou, quando saiu essa pesquisa, muitos pais foram falar, fazendo uma relação de que como é que eu posso comparar o meu filho, a minha filha, com uma situação de guerra. É como se o filho fosse algo ali, o filho autista, fosse algo extremamente aversivo. E não foi isso a ideia. A ideia era comparar o estresse. Só o fato dos pais saberem do diagnóstico já gera muita situação. Muitos
entram no estado de luto, muitos não aceitam o diagnóstico, muitos entram no estado de ansiedade por saber como será daqui para frente, o que eu vou fazer, como é que vai ser a vida dele ou dela. Muitos entram em estado de depressão, de rejeição, às vezes do próprio filho. Tudo isso, e às vezes tem aquele sentimento, eu estou rejeitando, é normal, é certo, por que eu, enquanto mãe, enquanto pai, não consigo desenvolver o amor? Por que há uma barreira? E esses porquês, esses montes de perguntas, gera estresse. E acaba deixando os pais desorientados diante das situações daquilo que eles têm que viver. E são esses fatores que acabam que se torna o estresse crônico, que acaba criando na verdade, uma hiperestimulação de produção do cortisol. Aí que começa a causar uma disfunção geral do teu organismo. Quando você percebe, a gente tem muita convivência, né, com os pais, a gente percebe que a gente não trabalha ali somente com a criança, ali Somente com o com o nosso cliente autista, direto, isso, nosso não tem paciente como. direto. Você precisa trabalhar com os pais, porque eles vivem ali como se todos os dias mesmo, eles, no outro dia eu Fosse vou uma ali para a guerra. guerra, e eu vou para casa, eu pego meu filho, amanhã de novo estou naquela guerra, de repente ele depara com várias situações, vão reduzir horas das terapias do meu filho que precisa, vou deparar com mudança de terapeuta na agenda do meu filho, lá vai meu filho que tem rigidez cognitiva, porque assim, a gente está trazendo o estresse crônico dos pais, segundo uma pesquisa onde ele compara, né? Mas a gente esquece também que todo esse processo de estresse, o próprio indivíduo autista passa por Sim, essa porque ele situação. acaba sentindo também todo esse desconforto, todo esse momento de tensão, às vezes a forma ríspida com que nós, pais, a gente se inclui agora, porque a gente tem 2 filhos, nós, pais, acabamos respondendo para os nossos filhos sobre situações que não tem nada a ver diretamente com eles, mas já é um sintoma de estresse que a gente está vivendo lá fora. E os filhos estão percebendo isso no nosso dia a dia. Então, para esses pais, a coisa se potencializa, porque todo o tempo eles estão pisando em ovos, todo o tempo eles estão na corda bamba. Aqueles que têm liminar, liminar cai. Aqueles que têm plano de saúde, o plano de saúde quer botar hoje 1001 barreiras para impedir o tratamento. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que são assistidas por nós em uma clínica, hoje o plano de saúde está obrigando elas a pegarem relatórios todos os meses para levar até o plano de saúde, para poder eles liberarem os atendimentos. Esses pais já têm um desgaste enorme de levar os filhos para a terapia, às vezes passar 4 horas direto numa clínica, e ainda tem que se deslocar hoje para levar um monte de relatório que eu tenho certeza que esses planos de saúde não vão ler aquilo. É só para apertar e tentar matar no cansaço. Fazer com que eles venham desistir. Agora, nunca vi, né? Mãe que é mãe, pai que é pai, não desiste de filho. Agora é Vão uma até luta. o O final. que acontece? Aquelas pessoas que estão ali, elas estão 4 horas com seu filho ali sendo atendido por profissionais. Só que a cabeça dela não está ali. Ali ela já está resolvendo meio mundo de coisa. Ali a mente dela já girou não sei quantas vezes. Fora o estado de alerta que a gente percebe quando os pais estão na clínica, às vezes a criança tem 300 crianças na clínica. Uma dá um grito. Ela é meu filho. Ei, fulano, meu filho está gritando. Como é que você está? Eu acabei de ouvir aqui. O nível de alerta é gigantesco. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo anamnese com uma mãe de um adolescente que ele tem um quadro de esquizofrenia atrelado ao sintoma dele, ao transtorno do espectro do autismo. E enquanto eu estava conversando com ela, aquela mãe estava assim mesmo, ó. Vou fazer exatamente como é que ela estava, assim mesmo, ó.
E eu falando aqui com ela, ela me olhando, mas eu percebia que sua atenção estava para o ambiente externo, porque o seu filho estava sendo esperando ela do lado de fora. E quando ele deu um grito lá fora, ela não pensou, é ele, é meu filho. E eu disse, calma, vem para cá. Não adiantou, não. Do jeito que ela ouviu, já saiu, já se levantou, já foi saber e começou a se tremer. Os nervos, a flor da pele. E o que depois ela me falou, Silas? Faz muito tempo que eu não sei o que é dormir uma noite inteira, porque o meu filho ele já tentou contra a minha vida, ele já quis pegar a faca e é só nós dois. E eu não tenho forças para lidar com esse tipo de comportamento. Então, meu nível de alerta é gigantesco. O que eu fiz com urgência lá na clínica? Eu falei com o pessoal da clínica e disse: a gente precisa arrumar urgentemente uma forma dessa mãe fazer atendimento psicológico, porque ela está à beira de um colapso. E se ela não ficar bem, não estar bem, o filho dela não vai evoluir, porque ela estava no estado de estresse muito maior do que os próprios sintomas que ele estava sentindo ali. Então ela não tinha vida. Quando ela falava com qualquer pessoa ali a respeito do filho dela, as lágrimas desciam no rosto. E o pior de tudo, ela não tinha uma rede de apoio. E a rede de apoio não é porque não existia, é porque ela temia de contar para os parentes, para os familiares, o que ela estava passando. Ou seja, ela estava sofrendo só, passando por toda aquela situação sozinha, sem ter um marido que havia largado ela, sem ter um parente por perto e dizer eu não vou falar porque meus outros irmãos, a minha mãe já tem os problemas dele, eu não quero estressar ninguém. Eu disse, não, você precisa ter uma rede de apoio. Você precisa falar com alguém. Você precisa, às vezes, desabafar. Você precisa às vezes, abraçar alguém e simplesmente chorar. Porque isso é importante nesse processo. Que você é como se fosse um copo que está cheio, só que o seu já está transbordando. E isso já vai sintomatizar o seu organismo, que é uma outra situação atrelada ao aumento do cortisol relacionado ao estresse. Dificulta a imunidade da pessoa. Daí que vai surgindo outras doenças. Vocês lembram aquela mãe que eu falei inicialmente, do filho de 15 anos? O nível de estresse alto, o corpo começou a responder. O que começou a aparecer nela? Um monte de nódulos do corpo. E eu falei para ela, você precisa tirar um tempo para cuidar de si. E o que a gente observa bastante não é que antigamente não existia, não tinha conhecimento, a gente não tinha como saber o causador de vários processos desses tipos de prejuízo que o indivíduo leva. O que acontece? Com esse aumento, esse estresse crônico, muitas pessoas a gente escuta muitos dizendo assim, fulano de tal adquiriu um transtorno de ansiedade, fulano de tal adquiriu a depressão. Não, aquele indivíduo já nasceu com uma predisposição. O que acontece? O ambiente dele foi favorável até um certo ponto. Só que aí aquele indivíduo começa a passar por todos esses estresses aqui crônico, onde ele começa a ter uma maternidade ou uma paternidade atípica, aumentou o número e começou a aflorar justamente esse outro tipo de transtorno. Por isso há um cuidado, porque o que acontece? Os pais que estão ali naquele processo direto, eles vão adoecendo, eles ficam no processo de adoecimento. Hoje mesmo eu estava falando com uma mãe, ela veio falar comigo e começou simplesmente a chorar, né, a se preocupar
justamente por essas questões de diminuição de terapia, todo dia uma guerra ali, ganhei uma liminar, mas eu ganhei só uma batalha, guerra não, porque todos os dias ali o plano de saúde, juntamente com a justiça, está revendo e eles são empresa, vão sempre estar esse justificando algo, justamente para não estar pagando um valor, né, para as terapias daquele indivíduo. Então, ela não descansa. Quando ela não descansa, ela só dorme, ela não faz aquele descanso apropriado. O que foi que eu disse para ela hoje? Eu disse: olha, e quando você tiver força, faz uma para você mesmo que você vai estar ajudando o seu filho. O que que acontece no processo? Se eu sei que futuramente pode vir a ocorrer coisas, situações de diminuição de horas, plano de saúde, não pagar as terapias do meu filho, as terapias do meu filho ser suspensa, sabe o que eu vou fazer? Ao invés de eu estar todos os dias ali guerreando com eles, em busca daquilo ali que eles vão sempre estar numa tentativa de não fazer pelo meu filho, eu, como mãe ou como pai, eu vou justamente estar aprendendo a lidar com o meu filho, ensinando ele passo a passo. Os feedback que a gente sempre pede para os terapeutas dar é justamente para ocasionar essa mãe a lidar com esses comportamentos disruptivos, a ensinar o seu filho, porque ainda que todo mundo desista, ainda que não exista mais profissional de nenhuma especialidade, você não vai deixar de existir. Você jamais vai perder uma guerra. Você jamais vai voltar dessa guerra morta. Nem você, nem seu filho. Então, assim, o que eu posso fazer hoje? Eu posso estudar, eu posso ir em busca de conhecimento, eu posso entender sobre aquele transtorno e eu posso muito bem conhecer quem é meu filho, porque quem conhece melhor o seu filho é você. E aí, diante desse tipo de postura, Sim, que é o que a gente sempre fala para os pais dos nossos clientes, o seu filho faz terapia, ele passa em média 4 horas ali na clínica. As outras 20 horas é sobre o teu convívio. Então, quanto mais você aprender a lidar com ele de forma técnica, baseado em evidência, como a análise do comportamento, que é o feedback que a gente dá e ensina as estratégias, melhor será para o desenvolvimento dele e para o seu convívio, para o desenvolvimento da sua habilidade, da sua convivência com o seu filho. porque a ciência aba, ela não barra. Você precisa ter uma formação em psicologia. Não. Você precisa ter um curso. Como é que eu tenho esse curso de extensão? Fazendo, vendo, buscando, entendendo o porquê que essa ciência traz tanta evidências práticas na vida do indivíduo. Por que que ela tem esse impacto tão grande? Porque ela trabalha comportamento. E como é que faz para que eu possa trabalhar o comportamento para diminuir? Aprendendo a fazer uma análise do comportamento do meu filho. Eu conheço meu filho. Por que que existe a anamnese? Quando a gente faz essa busca da anamnese, quem é que detalha o seu filho? É você, entendeu? Então você tem A essa partir busca. dos pais é que a gente vai ter esse primeiro conhecimento. A busca do conhecimento, na verdade, já é um primeiro fator que a gente entende como vai ajudar no processo de diminuir o estresse. Porque você não vai lidar apenas ali com o diagnóstico. Você vai lidar com o seu filho, que é uma pessoa, que é um ser humano. Você vai passar a compreender que os seus comportamentos têm uma função e que eles podem ser mudados, podem ser modelados. Se eu já desenvolvo essa consciência, ufa, meu filho, existe ainda a perspectiva dele mudar, dele melhorar significativamente. Quando eu passo desse entendimento, eu passo a mudar os meus pensamentos negativos sobre a perspectiva de vida que eu tinha sobre o meu filho, a pensar de uma forma positiva. Então, se eu penso de uma forma positiva, eu aumento a minha estima. Eu passo a acreditar mais. Porque aquela ciência, aquilo que eu estou aprendendo e eu estou praticando,
tem tido consequência. Meu filho tem mudado. Quando eu dizia um não para ele, ele apresentava comportamentos inadequados, gritava, se jogava no chão, porque queria alguma coisa, eu não queria dar, e eu acabava cedendo. Diminuiu o comportamento? Diminui na hora. Mas deixou de acontecer novamente? Não. Então, a sua intervenção não está dando certo. Então, se eu passo a entender isso e começo, às vezes, a analisar o mesmo comportamento, mas disse um não vai ficar. E se meu filho começar a se desorganizar ali, eu vou ficar próximo dele, porque eu não vou deixar ele se machucar ali ao ponto de intentar contra a própria vida dele, vou ficar próximo para proteger, para preservar a integridade física dele. Vou, na maioria das vezes, ficar sem falar nada, porque dizer te acalma, te aquieta, para com isso, gera mais estresse nele e para o mediador que não vê que aquela fala está funcionando. Então eu já exerço um autocontrole diante disso e já vou percebendo que aquele indivíduo que é um organismo humano começa a cansar. E quando ele começa a cansar e ele não tem as consequências que eu dava anteriormente, o comportamento começa a diminuir. E é nesse momento que eu posso dar carinho, afeto, atenção, dar alguma demanda, dar um abraço aqui na mamãe, ajunta isso, agora eu vim para cá, me diga, com muita calma, o que você quer? O que você gostaria? A mamãe explicou para você que hoje não, talvez amanhã, porque a gente precisa ensinar o não, os limites e as regras E para o nosso até filho. frustrar ele, até Exatamente. a frustração ter que partir de Então, nós. essa consequência que essa mãe tem agora é baseado em quê? No conhecimento sobre a ciência que Aí ela está aprendendo. pode dizer, é fácil? Não Não é. é Nem para fácil. nós que trabalhamos isso no O dia a custo dia, do não vai ser maior? Vai ser maior. Mas pode acreditar, a recompensa vai ser muito mais. Porque o que que acontece? A gente percebe que cada uma lida de uma maneira. Não é porque meu filho, teu filho é verbal, o meu não é. Então o teu, tu tem uma preocupação a menos. Não existe isso. Cada um passa pelo seu processo, pelas suas redes de apoio e pelaquela que não tem. A gente observa bastante nas redes sociais, surgiu até um julgamento, né, muito forte daquela participante do Big Brother, que tem um filho autista, e ela citou em uma das suas falas que sentiu vontade de atirar ele pela janela e tirar depois sua própria vida. Olha o estresse crônico ali surgindo. presente. E é uma pessoa que tinha rede de apoio, era uma pessoa que tem condições financeiras. Mas olha o grau de estresse que estava ali. Outro dia foi um vídeo de uma foi dizer que o autismo era muito lindo, que a pessoa autista era inocente, que era para levantar a mão para o céu e agradecer por ter um filho autista, porque o autista era muita saúde. Ela foi tentar fazer uma explicação que não era saúde, porque olha o que ela foi dizer, que ela não conseguia tomar um café Isso é saúde? e começou a chorar. Isso é lindo? Começou a chorar, porque assim, se você tem essa preocupação de como lidar, imagine a sociedade. Olha o quanto que os pais carregam em si a sociedade em cima, E às vezes discriminando. a gente vê aí dois comportamentos diferentes, dois extremos. Uma sendo verdadeira demais, com o sentimento que Sim, ela tem, e isso não é vergonhoso, pessoal. Às vezes eu falo para os pais, quando eu vejo que o nível de estresse deles está alto, ó, se você quiser chorar, chore. Se você estiver em casa, quiser dar uns murros na parede, dê os seus murros na parede, grita, mas depois se recomponha. Porque às vezes a gente precisa extravasar. Não somente pais atípicos, nós, no sim. nosso dia a dia. Tem dia que a gente está querendo dar-lhe murro na cabeça, a gente quer sair, a gente quer se isolar, a gente quer fugir, para extravasar aquele sentimento que está ali corroendo por dentro. E às vezes, quando as pessoas são sinceras demais de falar sobre isso, eu tive vontade de jogar o meu filho ali da janela. Isso não quer dizer que aquela vontade de acabar
com tudo, com É porque é sofrimento. como se ele fosse uma carga. A evidência é tão grande de uma mãe que pensa dessa maneira, ou a guerra mental, é como se fosse um disco arranhado. Meu filho, ele tem um prejuízo cognitivo muito mais alto, ele vai demorar a desenvolver, e a angústia que ela estava passando em saber assim, cara, meu filho vai sofrer demais, E demais. nem sempre eu vou estar Começa, perto. começa a realmente E às pensar vezes dessa pensa, maneira. eu não vou suportar, ele não vai suportar, então qual é a melhor alternativa que a Para gente tem? ele não sofrer, que é a questão da pessoa praticamente que passa pelo processo de depressão. O depressivo, ele quer acabar com Sim, tudo. é a Ele quer melhor destruir. alternativa. A melhor coisa é se eu amanhecesse morto. Tem pessoas que amanhecem tão zangado no outro dia, que ele parece assim que ele ficou zangado porque ele não amanheceu morto. E o transtorno de ansiedade é o contrário, é o medo de morrer. É Ele o medo pensa do logo que futuro, ele vai morrer, de como é que vai ser esse ele se futuro. antecipa. E tu já pensou uma pessoa com esses dois transtornos ao mesmo tempo? E vivendo uma carga emocional que só você que é pai e mãe atípico, ou você que lida com alguém que tem algum transtorno mental, deficiência intelectual, outra transtorno, outra doença grave, crônica, sabe o que é conviver com isso. Então, não, não, não é um exagero, porque a gente já teve casos de mães que não somente pensaram, finalizaram isso. Tiraram a vida do filho e depois tiraram a sua própria vida. A gente vai julgar? A gente vai dizer que isso é uma covardia? Quem sou eu para falar a Que é respeito um disso? monstro. Eu não sei o que ela conviveu lá. Eu só sei que se ela chegou a tomar essa decisão, é porque o nível de estresse, o medo e uma série de outras situações, às vezes de apoio, às vezes de compreensão, às vezes de atenção, tudo isso Pediu muitas leva, das vezes com certeza socorro e não foi é, ouvida. tudo isso leva a tomar uma decisão extrema. Que a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para dizer isso é uma realidade. E para alertar que as nossas intervenções, como a gente já falou aqui, não consiste só com o nosso cliente direto, consiste com os pais, porque os pais estão adoecendo. E eles às vezes não se dão conta de o quanto que o seu corpo e a sua mente está adoecida. E às vezes vão procurar algum cuidado quando um sintoma já está ali aparente. Ano passado, a gente, infelizmente, teve uns pais lá na clínica que eu sou supervisor dos filhos deles, e o pai, ao levar o filho para uma consulta, teve um infarto fulminante na porta do hospital e faleceu. Então a gente não está contando história de carochinha, a gente está contando história de situações que acontecem no nosso dia a dia e que eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí está dizendo, Silas, eu estou nesse nível, eu estou nesse patamar. E o que você, pai, mãe, que está vivenciando esse estresse, pode fazer? O que a gente pode te dizer agora? A gente já te falou que conhecimento é uma forma de você adquirir habilidade para lidar com esse problema que você está convivendo no seu dia a dia, as dificuldades do seu filho, da sua filha. Isso pode gerar autoestima, isso pode gerar habilidades para que você venha perceber que é possível ter o desenvolvimento e ter qualidade de vida. E o segundo fator é o autocuidado. Sim. Como é que isso poderia ser implementado, Claudeli? Uma boa alimentação, tanto para si quanto justamente para o filho. A atividade física, que é o que eu costumo dizer. Uma pessoa que chega com muita ansiedade, eu digo, olha, a ansiedade, ela parte de uma desorganização do teu sistema nervoso, teu sistema nervoso central. Então, o que que acontece? Eu vou dar um remédio ali para acalmar aquela ansiedade, mas ele não estabiliza o teu sistema nervoso. O que que vai estabilizar? Uma boa alimentação e uma atividade física. É o que a gente sempre fala para os pais. A gente percebe
que os pais querem se mostrar tão forte ali pela guerra dos seus filhos, eu vou ali, eu vou lutar e tudinho, eles esquecem muitas das vezes de si, Sim, né? verdade. O que que acontece? Como a gente percebe isso daí? Até mesmo para você, profissional, que vai estar assistindo, sempre se coloque no lugar do outro. Sempre esteja atento às falas daquele indivíduo. Quando perceber que uma mãe ela começa a acelerar demais, falando só daquele indivíduo, do filho, tu deixa ela falar. Quando ela acalmar, tu vai perguntar, e como que você está? Pode acreditar, ali parece assim que você falou que ela passou por todo aquele processo, falou que ela ganhou esse na Mega Sena, tudo, ela vai começar a desabar, a chorar. Sabe por quê? Porque você, como profissional, deu o seu minuto de atenção para ela. Você não se Exatamente. preocupou com o transtorno do filho que ela está contando. Porque, como se fosse ganhar na Mega Sena, porque aquela mãe, aquele pai está ferido. Agora imagine você, pai, escutar de um médico, que eu escutei e fiquei triste porque eu fui passando, de uma criança que apresenta bastante comportamentos disruptivos, precisa praticamente estar ali direto em intervenção e um médico virar para você, pai, que eu passo de cabeça baixa para eu não ver esse pai, porque eu acabo que me emocionando muito, muito, muito com ele, sério que eu quebro, eu desvio. Eu tenho esse comportamento de esquiva com esse pai. Eu desvio para eu não ver, porque numa tentativa, após que ele deixa seu filho na clínica, que ele senta, ele consegue sorrir. E aquilo ali parece assim que não é meu paciente, nem o de Silas. E assim, parece assim que meu dia ali eu entro, ele vai na minha mente, aquele sorriso dele. E eu passando, eu ouvi o médico falando para esse pai que era para ele deixar o filho dele em casa, porque o filho dele não tinha jeito. E o pior, que eu tenho um paciente que um doutor também já falou isso, ele com 6 anos de idade, hoje ele está com 14, e é um menino que desenvolveu significativamente mesmo. A gente consegue perceber o quanto que tem falas infelizes, que é a guerra da sociedade que os pais enfrentam. E isso é mais um agravante. Você vai em busca de alguém que possa te ajudar e essa pessoa te joga um balde de água fria, dá um tapa na tua cara, te desmotiva totalmente. Tu vai fazer o quê? Se o profissional está dizendo que não tem jeito, como é que você se sente dali? Como é que você sai de um quadro como esse? Por isso que ter o autocuidado, cuidar de si, tirar um tempo para si, para cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, cuidar da sua beleza. Quantas mães não sabem o que é passar um blush, Não um tem blush mais aí prazer nem no de rosto, lavar o passar cabelo, um por batom, exemplo. comprar uma roupa, se vestir, se perfumar. Não tem prazer. O prazer dela, às vezes, está em levar o filho para a clínica. Quantas vezes, às vezes, tira um momento para sorrir, para dançar, para fazer o que fazia antes de ter o filho. E eu sei que a sua alegação é: não tenho tempo. Sim. E você nunca vai ter tempo se você não tirar um tempo para pensar no tempo que você está perdendo. Todas as vezes que você não cuida de si. O tempo que você está perdendo e que pode interferir diretamente no desenvolvimento do seu filho, porque o seu corpo está adoecendo. Você às vezes não come, você engole. Você não dorme, você deita. Você não anda, você corre. Você não vive, você respira. E isso acaba se agravando dia após dia. E essa palavra que Claudeli falou, a gente costuma muito fazer. E você? Agora me fale de você. Como é que está você hoje? Esse é o momento de essa atenção, essa empatia. Porque ele não consigo nem falar quem são eles hoje. Exatamente. Uma simples pergunta como essa é como se essa mãe e esse pai dissessem: olha, vocês estão vendo para mim, vocês estão me vendo, vocês estão me
enxergando. Então, a gente tem na nossa intervenção esse tipo de preocupação, porque a gente sabe que às vezes a nossa maior intervenção não vai ser com os nossos clientes ali direto, vai ser com os pais. Quando eles aprenderem a cuidar de si, a melhorar no seu autocuidado, a ter uma rotina, a fazer as coisas que gostam, quem gosta de meditar, medita, quem gosta de orar, ore. Nunca perca a esperança de que o seu filho vai melhorar, vai mudar. Por mais que o prognóstico humano seja totalmente negativo, não deixe que essas palavras entre na sua cabeça e permeie ali, venha frutificar no seu coração. Coloque ela de lado. Porque quem vai determinar que seu filho vai desenvolver ou não vai ser a forma como é que você pensa sobre ele, o seu amor, o seu carinho e o seu afeto. O seu amor, o seu carinho e o seu afeto, ele é influenciado diretamente pela forma como você se vê, pela forma como você cuida de você mesma, de você mesmo. Esse pai que ela fala, o filho tem uns comportamentos muito heteroagressivo, autoagressivo. E às vezes a gente chega lá, principalmente quando eu chego lá na segunda-feira, geralmente no domingo tem futebol, e ele eu acho que é vascaíno, sofredor. É, não. E eu sou flamenguista, mas quando a gente se olha, eita, o Flamengo quase que apanhava, eita, o Vasco que apanhou, a gente percebe que essa simples conversa, esse simples falar de futebol é ele vivendo. É ele falando de algo que para ele é interessante. É ele fazendo o comentário de algo que para ele é legal, de que para ele é reforçador. Como se naquele momento meu filho está ali entregue, agora eu quero curtir, eu quero falar dos meus interesses, sorrir, brincar, curtir. E é uma criança, o quanto que esse pai não sofre de ver aquela rotina de uma criança que vai para a escola, tem o convívio social, enquanto seu filho só vai para a clínica, né? E pela manhã, à tarde, passa a tarde e à noite ali com eles, eles tentando fazer esse convívio, porque o plano só cobre até um certo horário e ele não tem aonde, né, uma escola que venha realmente fazer uma intervenção ali, aceitar, na verdade. Hoje a escola, o que que a escola faz? Apresenta o problema que é o problema que todo mundo sabe, principalmente os pais. Então, pais, mães, cuidadores, tenham um cuidado muito grande, porque assim, hoje o causador de tudo do teu organismo é provocado pelo estresse. Quando ele recebe, antigamente, o que que a gente pensa mesmo hoje, é uma coisa de se preocupar bastante. Eu assisti naquela entrevista de doutor, parece que é doutor Whey. É porque É, eu confundo muito com whey de tomar para ganhar coisa, é, o, esse é, o, é o e brasileiro com que que não se é o calora doutor de Beverly nenhuma. Hills, Isso, percebe, né? Que ele doutor está Ray, ali acelerado o homem. aceleradinho e tal. O que que ele diz? Que ele fala, ele sempre teve, né? Começou a estabelecer uma alimentação muito bem saudável, Saudável, atividade física ali não comia açúcar, constante, aquela coisa todinha, não tudo que bebia, bebida as alcoólica. 7 maravilhas que um indivíduo que gosta de comer, gosta de açúcar, poderia ter. O que que acontece? Está com câncer. E sem contar que ninguém da família, porque antigamente a gente tinha essa questão que câncer era hereditário. Se alguém da família teve, pai, mãe, a probabilidade de tu ter era muito maior. Hoje ele é adquirido. E saiu uma pesquisa que o maior fator de adquirir o câncer é quem? O vilão O do estresse. tal de E estresse. foi isso que ele falou. O que foi que ele falou na entrevista dele? Eu fiz tudo o que estava ali no script para ter uma vida saudável, mas eu fazia 7 cirurgias por dia, passava praticamente grande parte do dia operando, e isso aumentou meu nível de estresse. Lidar com a iminência de morte Sim. é muito grande e aumentou o estresse. E o estresse barrou a sua imunidade, o seu corpo ficou mais
vulnerável para doenças e acabou gerando câncer. E ele disse: o que hoje eu aprendi com isso? Ele ainda fala: eu estou morrendo. E o que hoje eu aprendi com isso? E é uma dica que ele dava para nós: cuide da sua mente. Não adianta você apenas cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar do corpo e principalmente da sua mente. Porque é a mente é que vai mandar informações. Aqui é um ambiente. Eu estou vendo várias coisas. Eu posso achar isso daqui um ótimo local de entretenimento, de eu estar divulgando uma informação para vocês, ou esse mesmo ambiente eu posso encarar, pô, vou ter que gravar aquela podcast de novo e ficar naquela situação, ter que falar para um monte de gente que eu não conheço. É o mesmo ambiente, só que a mentalidade e a interpretação e o entendimento é totalmente diferente. Então, hoje, cuidar da nossa mente, principalmente pensar sobre coisas boas para nós e para o nosso próximo, é algo que modifica o nosso comportamento e gera resultados positivos. Então, a gente está aprendendo com alguém que falou e afirmou que o estresse adoeceu o corpo dele, que hoje ele está morrendo porque ele dedicou muito tempo tentando retirar do seu organismo coisas que parecem ser ruins, e às vezes é um estresse você querer comer uma coisa e por vaidade ou por questão de saúde alimentar mesmo, não poder, isso gera um estresse, que você está com a vontade, mas tem que resistir à vontade. Então, tudo a gente precisa alinhar. A gente precisa ter um meio termo, a gente precisa fazer as coisas de forma que elas se tornem equilibradas. Como se diz um ditado popular, tudo demais é sobra. Sobra. Então a gente precisa ter isso. Então, pai e mãe, aprenda a dizer não, cuide de si, crie rotinas saudáveis, tire um momento para ficar só, fazer uma atividade física. Lá na clínica, a gente conversando, dando às vezes informações para os pais, falavam muito sobre isso. E hoje tem muitas mães que deixam os filhos de lá, os filhos às vezes ficam 4 horas e elas saem para fazer academia, muitas vão cuidar do corpo, muitas vão cuidar da sua beleza, fazer alguma compra, tirar um momento para cuidar de si, para estar consigo ali, sem estar naquela rotina de estar cheirando o autismo 24 horas ou outras Sim. comorbidades. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Trazer esse assunto para a gente foi muito importante, principalmente por tentar alertar vocês que estão nos vendo aí, não somente pais e mães, nós precisamos cuidar da nossa mente, que precisamos imaginar, pensar, imaginar e sentir coisas boas para nós e procurar viver minimamente isso no nosso dia a dia. E não é preciso você fazer coisas mirabolantes. Não. Só o fato de você acordar durante o dia e dizer: Deus, eu te agradeço, estou vivo, o dia está legal, estou respirando, olha como meu filho ali está dormindo. E dá um cheiro nele, dá um cheiro nela. Pequenas coisas é que vão fazer grandes diferenças na vida de vocês a cada dia. Eu queria só deixar 2 versículos, né, da Bíblia que fala sobre justamente essa questão de estresse, nos dá até um exemplo. O primeiro versículo é em Mateus 6:34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Aqui é aquela questão que a gente falou de dormir pensando já no acontecimento de amanhã. E que gera o quê? Pensar muito no amanhã é a Ansiedade. Lá em Provérbios 25:28, ele nos dá um exemplo que diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e as vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Inteligência emocional não é você deixar de fazer, mas sim fazer tudo o contrário com mais firmeza. Então, sempre pensam: hoje eu não tive como fazer, mas amanhã possivelmente eu vou fazer algo para mim e para o meu filho, e que isso daí seja agradável
para o meu emocional. Ou o simples fato de você simplesmente agradecer. Chegou no final da noite, o filho está dormindo, você vai dormir. Quem acredita em Deus, a gente sempre faz isso aqui, eu costumo fazer, independente de como foi o meu dia. Deus, eu te agradeço pelo dia. Estou aqui na minha casa, estou seguro, vou me deitar, vou dormir. E hoje foi um dia maravilhoso. Quando amanhece, eu agradeço pelo amanhã. Ser grato gera um sentimento de prazer tão poderoso que modifica toda a nossa perspectiva do dia. É como se a gente nos preparasse mentalmente para tudo que vier ali. Tudo que vier, que pode ser até inevitável, a gente vai resolver isso. A gente vai passar de uma forma ou de outra a resolver as situações que vêm até nós. Todo problema que vem até nós tem uma solução. E quanto mais a nossa mente, como diz o texto aqui, está firmada, está poderosa, a gente tem uma probabilidade maior de sempre pensar de forma positiva em como resolver o problema. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Para a gente foi um prazer trazer esse tema, que é um tema vasto. A gente falou poucas coisas aqui. Falar sobre estresse, se vocês pegar no CID, estresse crônico, estresse pós-traumático, tem várias subdivisões com relação a essa situação, mas a gente quis focar um pouco com relação àquilo que a gente vivencia, com relação aos pais, e esperamos que possam ter ajudado e dado um direcionamento para cada um de vocês. Que Deus possa abençoar vocês por estar conosco aqui mais esse dia, vivenciando esse nosso episódio. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque isso vai fortalecer esse nosso AbaCast Descomplicada. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.